Boa tarde, irmãos. Eu espero que essa sexta-feira, que já está chegando ao fim, esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem. Eu quero compartilhar com vocês uma porção do livro de Atos, que está no capítulo 8, que tem me chamado a atenção. É pouquinho, mas me chamou muito a atenção. Às vezes a gente não sabe o valor da oração e a gente tem pressa em que Deus atenda a oração. E pode até ser que a gente ore pensando assim: vou orar, mas não sei se vai adiantar. Ou talvez Deus demore, segundo nós pensamos, tanto para atender que a gente acha que Ele não vai atender. Mas Deus tem o seu tempo certo para atender às nossas orações. O que Ele quer é que nós oremos, seja em qualquer circunstância. Nós estudamos no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos a respeito do testemunho de Estevão, aquele diácono que foi eleito lá junto com os outros 6. Foram 7 diáconos, Estevão era um deles, cheio do Espírito Santo e deixava ser movido pelo Espírito Santo. E ele teve a oportunidade de testemunhar sobre Jesus Cristo para os judeus. E ele contou toda a história. Ontem eu falava sobre a cultura bíblica invejável de Estevão. Como eu queria ter essa cultura bíblica, mas não tenho. Estevão tinha uma cultura bíblica que o conduziu na vida de tal maneira que mesmo quando estava sendo assassinado a pedradas, é assim que termina o capítulo 7 do livro de Atos, quando estava sendo assassinado a pedradas, Estevão, diz-me o verso 59 do capítulo 7, assim: enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isto adormeceu, ou seja, morreu. Eu fiquei pensando, será que eu faria o mesmo no lugar de Estevão? Será que eu oraria pelo meu fuzilador, pelo bandido que está atirando em mim, que está tirando a minha vida? E diz-nos que o capítulo 8 começa dizendo assim: e Saulo, sabe quem é Saulo? O grande apóstolo Paulo. Saulo concordava inteiramente com a morte de Estevão. Que bandido esse Saulo, né? Mas vejam, meus irmãos, que a oração de Estevão, quando ele disse: Senhor, não os culpes por este pecado, se assemelha em muito à oração de Jesus na sua crucificação, lá em Lucas capítulo 23, verso 34. E Jesus ensinou claramente a importância do perdão. A oração do Pai Nosso vai dizer assim: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem ou que me ofenderam. E passado algum tempo, Deus atende a súplica de Estevão ao salvar o apóstolo Paulo, e isso vai ser objeto de nossos estudos no capítulo 9. Amanhã nós vamos estudar ainda o capítulo 8.
Mas o que me chama a atenção nessa passagem do capítulo 7 para o capítulo 8 é exatamente isso. Estevão estava morrendo, pediu que o Senhor não lançasse esse pecado sobre os homens, as pessoas que estavam ali assassinando-o a pedradas. Ele estava sendo apedrejado. E logo depois, não sei quantos dias depois, Jesus aparece ao apóstolo Paulo e nós vamos ter a conversão do Saulo de Tarso, descrito no capítulo 9, versos de 1 a 31. Deus atende orações. Talvez você tenha alguém que seja inclusive seu perseguidor, seu algoz, alguém que não se dá com você, que te persegue, pode ser no serviço, na escola, na igreja, na vida, que te persegue, colega de trabalho. O que é que você tem feito por ele? Ore a Deus. Ame essa pessoa. Coloque essa pessoa diante de Deus. Deus vai ouvir a sua oração. Eu desconfio que Deus atende oração. Deus atende oração. Então, se você se sente perseguido, faça como Jesus, a quem Estevão imitou, e que teve a igreja, o reino, teve como grande vitória a conversão de um homem que é o apóstolo para os gentios. Quantas igrejas apóstolo Paulo não fundou e não organizou e não botou para frente? Quem é esse Paulo? É aquele que escreveu tantas cartas inspiradas pelo Espírito Santo e que hoje nós nos alimentamos dela para o nosso dia a dia espiritual. Este é o Saulo. Estevão orou por Saulo. E Deus foi à busca de Saulo e fez de Saulo um Paulo. Ore pelos Saulos que te perseguem, seja quem for, e espere que Deus vá buscá-lo, se isto glorifica o nome de Deus. E toda alma salva glorifica o nome do Senhor. Ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que desejam o mal para você. É o que nós aprendemos nesse final de capítulo 7 do livro de Atos. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra que nos tem falado. Às vezes fala tão bem que a gente gosta, faz um carinho ao nosso coração, faz um chamego à nossa alma, mas às vezes ela pega para valer na gente. Como perdoar o meu inimigo, aquele que quer ver a minha piora? Mas ajuda-me, Espírito Santo, a fazer isto, a liberar perdão, a levar as pessoas diante do trono da graça do Senhor, para que, alcançados pelo Senhor e pela graça de Jesus, elas sejam salvas e sejam uma bênção, como foi o apóstolo Paulo. Que imitemos teu filho Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e que oremos até por aqueles que nos perseguem. Que nós entendamos, quando a tua palavra diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
e que a brasa principal seja colocada no coração destas pessoas, para que elas se voltem para o Senhor, se arrependam dos seus pecados, entreguem a sua vida a Jesus e convertam ao Senhor Jesus. Ensina-nos a perdoar, assim como o Senhor nos tem perdoado. Obrigado pela salvação. Obrigado pela tua palavra, pelo que dela nós podemos aprender. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, e que a palavra encontre um lugar especial no seu coração. Até amanhã.